Salve, salve, concurseiro, professor William na área. Mais um dia com vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso curso, à nossa matriz, trazendo aqui questões comentadas, sem sombra de dúvida. É a melhor forma de você conseguir aprender, você vendo as questões que são cobradas nos concursos, beleza? Então espero que você esteja bem, espero que você esteja pronto para te dar início aqui às nossas questões comentadas, né? Agora você já sabe, tira todo mundo que vai lhe atrapalhar nessa nossa conversa, pai, mãe, cachorro, periquito, que agora a sua conversa é comigo, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá para a nossa questão de número 1, beleza? Nossa questãozinha de número 1, questãozinha de direito penal, ele vai trazer para a gente quem são os inimputáveis, quem são, olha lá, são penalmente os inimputáveis. Pessoal, quando a gente fala de inimputável, você já sabe, né? O inimputável é aquele menor de 18 anos. O menor de 18 anos, ele é considerado inimputável. E aquele que nós trazemos também, que eu sempre falo com vocês, que são ali os loucos em geral, né? Ele não tem discernimento de entender o que ele está fazendo. Esse cara não ganha uma pena, ele vai ganhar medida de segurança, tá? Então, quando a gente fala de inimputáveis na sua prova, isso já veio diversas vezes em questões, é uma questão muito simples, mas você precisa de conhecê-lo, beleza? Os inimputáveis, então, são considerados inimputáveis os menores de 18 anos. Tá aqui na nossa letra D, tá? Então, a letra A ele fala maiores de 16 anos, tá errado, né? Ele traz aqui, ó, menores de 21 anos está errado, maiores de 21 anos está errado, menores de 18. Essa aqui é a nossa resposta. E ele traz maiores de 18 também está errado. Questão muito simples, né? Então, as pessoas ainda costumam errar isso, tá? É absurdo, tá? Menor de 18 anos. Ah, professor, mas ele é considerado inimputável, menor de 18 anos? Sim. Ah, mas se ele for emancipado, não interessa. Né? Emancipação, você sabe que a emancipação ela acontece para a vida civil, mas para a vida penal ele continua sendo inimputável, tá? Muito cuidado com essa questão de prova, caso o seu examinador venha aprofundar na questão, né? Ou ele traz lá uma situação hipotética, Tício, de 16 anos, né? Que foi emancipado para a sua vida civil. É correto afirmar que ele cometendo um crime na esfera penal, ele poderá ser punido pelo direito penal. Errado. Por quê? Porque simplesmente ele não pode ser punido ali especificamente pelo nosso direito penal, porque ele é considerado inimputável, tá? Então ele não responde aos termos do Código Penal, ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muito simples, a nossa primeira questão, vamos dar continuidade. Vamos lá. Assinale a alternativa que não contempla. Pessoal, não contempla, já marca no seu material e cria um padrão, tá? Eu sempre trago isso quando a gente está falando de questões, para você criar um padrão no dia da sua prova, né? Coloca lá, se eu vou grifar as que estão corretas, eu vou fazer um quadradinho nas que estão incorretas. Ou simplesmente, se ele está pedindo errada, eu vou criar um padrão específico, vou colocar uma bolinha, então, nas que for incorreta e um grifo na que for correta. Na que foi correta, eu coloco um coraçãozinho, uma estrelinha, sei lá, né? O seu padrão é você que vai criar. Por quê? Muito acontece isso, quando simplesmente o candidato é um bom candidato, um indivíduo preparado, um indivíduo bom, né? Que é possível de ser aprovado no concurso. O que ele faz? Ele chega lá, tá pedindo a incorreta, ele marca a correta. Tá? Isso aí, gente, isso acontece aos montes. Então, por favor, não dê esse mole na sua prova. Cria um padrão. E o nosso padrão que eu vou combinar com você vai ser um quadradinho, beleza? Então, eu vou fazer um quadradinho naquelas que forem incorretas e eu vou dar um grifo naquelas que forem corretas, beleza? Criamos um padrão? Sim, você pode criar o seu aí do jeito que você bem entender, beleza? Vamos lá. Assinar a alternativa que não contempla um excludente de culpabilidade. Então, pessoal, excludente de culpabilidade. Então, lembrando do crime. O crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Aqui é importante você relembrar, né, lá nas nossas aulas, quando eu trago a parte da árvore do crime, né, a teoria geral do crime, né? Aí você vai ter lá o que compõe o fato típico, o que compõe a ilicitude, o que compõe a culpabilidade. Então, só relembrando para você, porque é importante você também ter assistido às aulas teóricas. Aqui é direto na veia, direto ao ponto de prova, tá? Então, excludentes de ilicitude, professor, quais são? Aí você tem a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, né? As causas supralegais de exclusão da licitude, a legítima defesa. Então, são excludentes de ilicitude. Está ali no segundo pedaço da árvore do crime, beleza? No segundo substrato, segundo elemento. Pode vir assim na sua prova também, né? E quando a gente fala de excludente de culpabilidade, a gente vai ter a obediência hierárquica, a gente vai ter, por exemplo, a inimputabilidade, que é o excludente de culpabilidade. Então, são diversos pontos, beleza? Então, vamos lá para nossas alternativas, para a gente achar aqui simplesmente qual não contempla o excludente de culpabilidade. Então, vem lá. Legítima defesa, nós já achamos. Porque a legítima defesa, letra A, tá aqui, ó. A legítima defesa nada mais é que um excludente de ilicitude. Ela não é um excludente de culpabilidade. Então, quando a gente fala dos elementos do crime, que é fato típico, ilicitude e culpabilidade, né, nós teremos diversas ramificações dentro de cada um deles.
a legítima defesa ela está dentro do segundo substrato do crime, que é simplesmente o excludente de ilicitude. Então ele não contempla o excludente de culpabilidade, simples assim, beleza? A menoridade aqui é um excludente que a menoridade aqui não vai ser, porque ela é excludente de culpabilidade, né? Então estaria certo. Né? A embriaguez completa decorrente de força maior ou caso fortuito, isso aqui também é um excludente de culpabilidade. A coação moral irresistível também é excludente de culpabilidade. E a obediência hierárquica também é um excludente de culpabilidade. Então, a resposta correta é a legítima defesa, porque a legítima defesa não é um excludente de culpabilidade, e sim um excludente de ilicitude. Simples, muito tranquila a questão. Vamos dar continuidade. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3. Ele traz para a gente, ó, o estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, obediência hierárquica, exercício regular do direito e a legítima defesa putativa são excludentes da culpabilidade, somente o que considera em. Então ele quer as excludentes de culpabilidade. Quais são? Vamos lá. Primeiro, estado de necessidade é uma excludente de culpabilidade? Não. O estado de necessidade é um excludente de ilicitude. Ó. Esse aqui, ilicitude. Beleza? Né? Próximo, estrito cumprimento do dever legal. Também é excludente de ilicitude. Ilicitude. Mas o que? Obediência hierárquica. Opa, esse aqui é um excludente de culpabilidade. Vamos colocar um C nele que ele está certo. Beleza? Então, obediência hierárquica é um excludente de culpabilidade. Achamos o primeiro. Exercício regular do direito. O exercício regular do direito é um excludente de ilicitude. Ilicitude. Próximo. Legítima defesa putativa. Senhores, a legítima defesa putativa é um excludente de culpabilidade. Então, na sua prova, vamos lá, direto na veia para você. Falou legítima defesa na sua prova, é o excludente de ilicitude. Mas se ele falar legítima defesa putativa, é um excludente de culpabilidade. Lembrando o que é o putativo. Professor, o que é esse putativo que eu nunca ouvi falar? O putativo, senhores, nada mais é do que o imaginário, é o que está na cabeça do indivíduo. Né? Por exemplo, vamos supor, você é um policial, suponha que você seja um policial, você fez a prisão de um indivíduo. Você prendeu o indivíduo, tranquilo, e você, né, fazendo o seu trabalho normalmente, tu foi para a delegacia, conduziu o indivíduo para a delegacia. Tu conduzindo o indivíduo para a delegacia, ele está chutando a viatura, falando que vai te matar, babando, que vai matar você, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, vai matar todo mundo, né? Babando, louco de pedra, né? Tudo bem? Aí, de repente, você leva o indivíduo preso, passou-se um tempo, ele ficou preso, tu nem lembrava mais a cara dele. Aí, de repente, um belo dia, você voltando para casa, você vai e se depara com quem? Tu se depara com o indivíduo. Com o indivíduo numa rua escura, num beco escuro, e você vê ele, ele olha para você e de repente ele mete a mão na cintura e faz ali uma cena, como se fosse tirar alguma coisa da cintura. Quando ele faz isso, você, policial armado, saca a sua arma e pau, parte ele no meio. Olha que coisa legal, beleza? De repente, na hora que você chega perto do indivíduo, tu vai chegar lá e vai ver que ele tirou uma Bíblia e ia ler um texto da Bíblia com você e pedir perdão por tudo que ele tinha feito, que ele tinha se arrependido. Nesse caso, tu concorda comigo que você, imaginando ele tirar da cintura uma arma, agiu antes dele? Sim. Então, antes dele agir, você imaginando que havia uma injusta agressão contra você, tu sacou sua arma e atirou nele. Mas a injusta agressão, ela não existia. Por isso que a legítima defesa putativa, ela é o imaginário, é aquilo que você imagina. Né? Você achou que existia, naquele momento, uma injusta agressão contra você. Mas a injusta agressão, ela simplesmente não existia. Então, nesse caso, nós temos uma legítima defesa putativa. É o imaginário, beleza? Então, na sua prova, falou de legítima defesa putativa, é para você um excludente de culpabilidade. Vou até puxar aqui para tu lembrar, ó. Culpabilidade. Culpabilidade. Mas se ele não colocar o putativo, professor, aí é um excludente de ilicitude. Colocou o putativo, excludente de culpabilidade. Não colocou o putativo, excludente de ilicitude. Ponto final. Beleza? Então agora é só achar aqui qual é a questão correta. Então a 3 é o excludente de culpabilidade e a 5 é o excludente de culpabilidade. Então ele perguntou quais são os nossos excludentes de culpabilidade. Então a gente vai achar aqui simplesmente o número aqui 3 e o número 5. Aí é só procurar agora na resposta onde tem 3 e 5. Olha, letra C. Letra C, nós temos 3 e 5. Aqui coloca 1 e 4, 1 e 5, 2 e 3 está errado, 1, 2 e 4 está errado, 2, 3 e 4 está errado. Resposta correta, letra C, que vai ser 3 e 5. Tranquilo? Ficou claro para vocês isso aqui? Tá? Então vamos lá, dando continuidade aqui às nossas questões. Vamos para a próxima questão, questão de número 4, pessoal. Questão de número 4.
De acordo com a Constituição Federal, agora não mais dentro do direito penal, e sim dentro da nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, a lei regulará a individualização da pena, que é um dos princípios lá da nossa Constituição Federal, né? E adotará exceto, né? Então, vamos lá. Se pediu exceto, nós vamos fazer o quê? O quadradinho que nós combinamos. Por quê? Porque é exceto, tá? Então, o certo a gente grifa, o errado a gente põe um quadradinho, igual nós combinamos no início, tá? Então, vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena e adotará exceto. Senhores, aqui vale ressaltar e lembrar quais são as nossas penas permitidas dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos várias penas permitidas ali dentro do nosso ordenamento jurídico, igual, por exemplo, privação ou restrição de liberdade, que é o cadeião. Você sabe que essa é uma pena permitida. Perda de bens, quando o indivíduo simplesmente está fazendo coisa feia, está fazendo coisa errada, né? É possível perder os bens? Sim, é possível ganhar uma pena de perda de bens, tá? Pena de prestação social alternativa, né? Simplesmente essa pena é uma pena permitida no nosso ordenamento jurídico? Sim. Pena de suspensão ou interdição de direitos. O indivíduo pode ficar suspenso, por exemplo, dos seus direitos políticos. Essa é uma pena permitida. Quais as penas que são proibidas no nosso ordenamento jurídico? Uma delas está aqui, na letra C, olha lá, que é simplesmente a pena de caráter perpétuo. Essa pena aqui, ó, não pode, tá? Então, no Brasil, hoje, nós não temos pena de caráter perpétuo. Professor, mas o indivíduo, se ele ganhar uma medida de segurança, ele não vai ficar até cessar a periculosidade? Aí nós temos dois entendimentos. Porque ele vai ficar até cessar a periculosidade, né? Tem um tempo mínimo ali quando você fala de medida de segurança, que é de 1 a 3 anos, né? Tempo mínimo, prazo mínimo que ele vai ficar. Porém, esse indivíduo ele não fica mais tempo do que a pena em abstrato. Como assim? Não estou entendendo, professor. Vamos pensar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui para você. Medida de segurança, tá? Medida de segurança. Medida de segurança. Porque hoje, a nossa pena máxima, quando se fala de pena, aí tu já sabe, depois do advento do pacote anticrime, é de 40 anos. Depois do advento do pacote anticrime, que era 30 anos a pena máxima, né? A pena máxima na execução, hoje é de 40 anos. Quando a gente fala da medida de segurança, o que é importante você lembrar? A medida de segurança, né, nós temos um prazo mínimo, que é de 1 até 3 anos, e esse indivíduo vai sendo avaliado, né, ao longo do seu cumprimento da medida de segurança. Tá? E ele não pode simplesmente, ele não vai ultrapassar o quê? A sua pena em abstrato. Esse entendimento agora dos nossos tribunais superiores. Por exemplo, esse indivíduo, ele foi lá e cometeu um crime de homicídio qualificado. Vamos pensar um exemplo. Ele cometeu um crime de homicídio qualificado, que a pena é de 12 a 30 anos, por exemplo. 12 a 30 anos. Professor, esse cara que é maluco, né? Ele vai ficar ad eterno ali? Não. É simplesmente, a decisão é a seguinte, olha, vai ficar até cessar a periculosidade dele. Ok. Porém, ele não pode ultrapassar o máximo da pena em abstrato, que seria os 30 anos. Beleza? Então, falou de medida de segurança, tu olha para o crime. Qual que é a pena máxima desse crime? A pena máxima em abstrato desse crime. Qual que é a pena máxima desse crime? A pena máxima aqui, no nosso caso, no nosso exemplo, é de 30 anos. Então, o tempo que ele vai ficar na medida de segurança é no máximo 30 anos. Tá? Ah, professor, ele não cometeu um crime de homicídio qualificado. Ele cometeu um crime de homicídio simples, onde a pena é de 6 a 20 anos. De 6 a 20 anos. Quanto tempo que esse indivíduo que está sujeito a uma medida de segurança, ele vai poder ficar? O tempo máximo que ele vai poder ficar está aqui dentro. 20 anos. Tá? Que é o limite, a pena máximo em abstrato. É o tempo máximo que ele poderá ficar de acordo com aquele crime que ele cometeu. Beleza? Então, na nossa Constituição, de acordo com a nossa Constituição, princípio da individualização da pena, quais são as penas que são permitidas? Olha lá, privação ou restrição de liberdade é possível, perda de bens, sim, nós falamos. Prestação social alternativa também ok. Suspensão ou interdição de direitos, tudo ok. A que está errada aqui é exatamente a pena de caráter perpétuo. Pena de caráter perpétuo nós não temos. De acordo agora com o advento do pacote de crime, 40 anos essa pena da execução, e se for uma medida de segurança, a gente vai olhar para onde? A gente vai olhar para a pena máxima em abstrato. A gente vai olhar para a pena em abstrato e vai olhar a pena máxima. É o tempo que o indivíduo poderá ficar ali numa medida de segurança. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão, pessoal, de número 5. Questão de número 5. Vamos embora, continuando, firme aí na nossa caminhada, beleza? A lei regulará a individualização da pena. Ok. E adotará, entre outras, aqui. Vamos lá. Então, senhores, aqui ele está perguntando de novo sobre penas. Isso aqui é impressionante, a quantidade de questões que tem sobre esse assunto. Então, você tem que ficar atento a isso aqui. Beleza? Vamos lá.
Privação de liberdade e trabalho forçado em colônia agrícola industrial. Pessoal, não tem trabalho forçado, tá? Trabalho forçado é uma das penas proibidas lá no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição Federal. Não pode ter trabalho forçado. Professor, mas eu já vi na LEP, né, na Lei de Execução Penal, que o preso ele é obrigado a trabalhar. O preso condenado ele é obrigado a trabalhar. Ok, concordo com você. Realmente, o preso condenado ele está obrigado ao trabalho. Mas isso não constitui, isso não configura trabalho forçado dentro da Lei de Execução Penal. O trabalho da Lei de Execução Penal é o trabalho que dignifica o homem, tá? É diferente, ele tem um caráter ressocializador. Essa é a ideia quando a gente fala de trabalho obrigatório lá na Lei de Execução Penal. Então não confunda trabalho forçado com trabalho obrigatório lá do preso, lá no caso do preso na Lei de Execução Penal. O preso condenado, ele é obrigado ao trabalho, diferente do preso provisório, que o trabalho para ele é facultativo. Então, lá na Lei de Execução Penal, o preso condenado, ele é obrigado ao trabalho, e isso não constitui trabalho forçado. Beleza? Olha lá, perda de bens é possível? Sim, esse é possível. E suspensão ou interdição de direitos, acabamos de falar, né? O indivíduo pode ficar suspenso dos seus direitos políticos ou perder os seus bens caso ele esteja fazendo coisa errada. Então aqui está correta, achamos a nossa questão assertiva de letra B. Vamos continuar na próxima, né? A gente nunca acha correta e para, tá, pessoal? Na sua prova não faça isso. Leia todas as assertivas, leia com calma, olha todos os detalhes. Por quê? Porque é importante. E aqui, principalmente, por quê? Porque aqui a gente não quer só achar a questão correta, a gente quer o quê? Aprendizado. A gente quer aprendizado para a nossa prova. Beleza? Vamos lá. C. Multa é possível? Sim. Trabalho forçado, não. Então a C também está errado. Tá? Prestação social alternativa é possível? Sim. Banimento? Não. Banimento, nós não temos pena de banimento. A pena é de caráter proibido, beleza? Perda de bens é possível. Trabalho forçado, não. Então, aqui a nossa questão correta, assertiva de letra B de bola, beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 6. O artigo 1º do Código Penal, ele afirma que não há crime sem lei anterior que o defina e que não há pena sem prévia cominação legal. O mencionado dispositivo corresponde a qual princípio do direito penal? Senhores, no direito penal nós temos uma gama de princípios, né? Aqui é importante você lembrar o quê? O que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade, meus amigos, olha aqui para mim. O princípio da legalidade, entenda ele de forma ampla, tá? Então, simplesmente, tu não pode ter somente, tu pode, por exemplo, olha, hoje eu posso fazer o que eu quero. Por que você faz o que você quer? Porque não tem uma lei restringindo aquilo, né? Ah, hoje eu quero chegar em casa e tomar uma cerveja sentado na minha calçada. Você pode fazer isso? Sim. Por que você pode fazer? Porque não tem uma lei falando que você não pode fazer, ok? Por isso que tu pode sentar na beira da tua calçada e tomar uma cerveja tranquilo. Se amanhã vier uma lei falando que você não pode fazer isso, você não poderá, beleza? Então, quando a gente fala de princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Suponhamos que você, futuramente, se Deus assim abençoar, seja o mais novo policial. Suponhamos que você seja um policial militar, né? Então, tu é um policial militar. De repente, tu, em uma abordagem, tu pega um indivíduo com uma sacola cheia de comprimidinho amarelo. Tu olha para aquilo e fala, caramba, isso aqui é droga. Esse cara eu vou levar ele preso. Uma sacola lotada de comprimido amarelo. Né? Como tu não conhece, lógico que tu não vai experimentar. Vai levar para onde? Para delegacia, para perícia, né? Tu não é James Bond, por favor. Então tu vai levar para perícia, né? Levou aquilo lá para perícia, chegou na perícia, conduziu o indivíduo, né? Provavelmente por tráfico ali de drogas, né? Aí tu chega lá, olha, o perito vai, olha e simplesmente vê que aquilo tem a capacidade psicoativa de deixar o cara louco, maluco, né? Colocando a cueca pela cabeça, igual máscara. Mas, quando vai olhar na portaria da Anvisa, vê que aquilo não tem previsão legal. Professor, qual crime esse indivíduo cometeu? Nenhum crime. Por quê? Ah, mas tem a capacidade psicoativa, o perito comprovou que aquilo tem capacidade psicoativa de te deixar louco, de deixar maluco. Mas ele não cometeu crime algum. Por quê? Porque não estava escrito, não estava expresso. E é exatamente o que fala o artigo 1º do nosso Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Se não está titulado, se não está escrito, se não está rotulado ali como crime, aquilo ali na portaria da Anvisa, lá na portaria do decreto do Poder Executivo, não tem essa previsão lá na lei de drogas em lugar nenhum, isso aqui, né, ainda que tenha capacidade psicoativa de deixar você louco, o indivíduo vai ser solto, vai ser liberado. Professor, por quê? Exatamente
pelo artigo 1º do nosso Código Penal. Não existe crime, não há crime sem lei anterior que o defina e não apenas sem prévia cominação legal. Quando a gente fala exatamente disso, nós estamos falando de qual princípio? É o princípio da legalidade que se encontra aqui na nossa assertiva de letra A, beleza? Aí ele fala princípio da proibição da pena indigna, princípio da proporcionalidade está errado, princípio da igualdade está errado e princípio da austeridade também está errado, beleza? Então aqui a questão correta é a letra A. Espero que você tenha entendido e a gente vai dar continuidade aqui às nossas questões. Vamos para a questão de número 7. Questão de número 7. Em relação ao princípio da legalidade e da reserva legal, é correto afirmar. Então pediu a correta, colocamos um grifozinho aqui porque pediu a correta, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos colocar para você aqui a boa e velha teoria dos conjuntos. Tá aqui, né? Então o princípio da legalidade ele é o mais amplo, né? Dentro do princípio da legalidade, senhores, nós temos diversos subprincípios. Nós temos o princípio da anterioridade de lei penal, nós temos o princípio da taxatividade e nós temos um princípio também que é chamado de princípio da reserva legal. Então entenda tudo isso aqui como princípio da legalidade, ó, legalidade. Beleza? Se tudo isso aqui é legalidade, né? Então aqui nós temos, por exemplo, portaria, nós temos aqui leis, nós temos instruções normativas, tudo aqui dentro do princípio da legalidade. Quando a gente fala de princípio da reserva legal, vou colocar um Rzinho para você aqui, ó. Esse Rzinho aqui é o princípio da reserva legal. Reserva legal. Quando a gente fala de princípio da reserva legal, ele está contido dentro do princípio da legalidade. Como assim contido, professor? Igual você estuda lá na matemática, no raciocínio lógico, né? Aquela desgraça, né? É exatamente isso, né? Então a legalidade é o mais amplo. Dentro da legalidade nós temos o princípio da reserva legal. Então nunca coloque na tua prova que o princípio da legalidade é a mesma coisa que o princípio da reserva legal, tá? Então, se simplesmente ele colocar lá o princípio da legalidade, vírgula, conhecido também como princípio da reserva legal, meu amigo, pode vir o Papa dali para frente, pode vir o presidente dali para frente. Está errada a questão. Porque o princípio da legalidade ele não é igual ao princípio da reserva legal. O princípio da legalidade ele é o mais amplo. E dentro do princípio da legalidade nós temos o princípio da reserva legal. Beleza? Dentro do princípio da legalidade nós temos o princípio da reserva legal. Falou de princípio da reserva legal, é daqui que surge, que sai o que nós chamamos de direito penal. Ó, direito penal, ele surge daqui, dentro do princípio da reserva legal. Eu posso ter um crime por via decreto? Não posso. Eu posso ter um crime via portaria? Não, não posso. O crime, né? A gente fala de crime e isso vem lá da fábrica do direito penal. Onde é a fábrica do direito penal? A fábrica do direito penal é o Congresso Nacional. É ali que são feitas as leis penais, tá? Então, reserva legal é só leis em sentido estrito, lei complementar e lei ordinária. Hoje a maioria são por lei ordinária, tá? Então, falou de reserva legal na sua prova, a gente está falando aqui do nosso querido e belo direito penal, beleza? Então, o princípio da legalidade, ele é mais amplo. E nós temos o princípio da reserva legal que está contido dentro do princípio da legalidade, beleza? Então, falou de reserva legal, falou de direito penal, vai surgir de onde? Lá do Congresso Nacional. Né? Lei em sentido estrito, seja lei complementar ou lei ordinária. Hoje, a maioria, como eu trouxe para você, é por lei ordinária. Tá? Então vamos lá agora, que você entendeu esse princípio, já trouxe essa introdução para você, vamos lá para as nossas assertivas. Primeiro, letra A, ele fala, possui a mesma abrangência. Possui a mesma abrangência o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal? Não, não possuem a mesma abrangência. O mais amplo é o princípio da legalidade. E dentro dele nós temos o princípio da reserva legal, lá que vai falar sempre o quê? Lei ordinária, lei complementar, lei em sentido estrito, beleza? Ela podem ser empregados nas mesmas situações jurídicas. Errado. Não pode. Tu pode ter um crime, por exemplo, combinado via decreto? Não, não pode. Tá? É via lei. Via lei. Beleza? Então não pode ser empregado nas mesmas situações jurídicas. Tá errado. Tá? C. Possuem finalidades diversas. Ok? Sendo que o primeiro tem a abrangência mais ampla. Qual é o primeiro? O primeiro que ele está falando é o princípio da legalidade. Aqui achamos a resposta. Letra C. Possuem finalidades diversas. Sendo que o primeiro tem a abrangência mais ampla. Qual é o mais amplo? O mais amplo é o princípio da legalidade. E o mais apertado, o mais restrito, é o princípio da reserva legal. Porque esse é o quê? Lei em sentido estrito. Lei ordinária, lei complementar. Beleza? São utilizados com a mesma finalidade. Está errado. Né? E nenhuma das anteriores também está errada. Então, falou de princípio da legalidade. Espero que você tenha entendido agora. Ele é mais amplo. E dentro dele nós temos o princípio que nós chamamos de princípio da reserva legal. Beleza? Senhores, vamos lá para a nossa próxima
próxima questão, questão de número 8, tá? Questão de número 8, marca aí no seu material. Vamos lá. Esse aqui, ele vai trazer o artigo 144 da nossa Constituição Federal. Esse artigo, ele vive caindo em prova. Prova de carreira policial, lembra do artigo 144. Professor, o que é o artigo 144? Ele vai trazer quem é polícia, né? Quais são os órgãos de segurança pública e o que cada um faz. É basicamente isso. A apresentação do artigo 144 é exatamente isso. Quem são os órgãos de segurança pública e o que cada um faz, tu tem que saber. Porque na hora da tua prova ele confunde as atribuições de um com o outro. Ou seja, ele coloca lá simplesmente uma instituição ou um órgão, né, que não é órgão de segurança pública e vai falar que é. Tá? Então, basicamente, o artigo 144, a apresentação dele é exatamente isso que tu precisa saber. Quem são os órgãos de segurança pública e o que cada um faz. É basicamente isso, o artigo 144, muito simples, muito de boa e chove em prova, beleza? Então vamos lá. Consoante ao artigo 144, a segurança pública ela é dever de quem? Ela é um dever do Estado, ok? Dever do Estado, direito de todos. Direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ok, né? Para que serve a segurança pública? Para cuidar de você, né? Para não deixar ninguém te matar, para não deixar ninguém furtar, roubar os seus bens, é para isso basicamente que serve. Tá? Então, lá, nesse sentido, todas as alternativas estão corretas, exceto. Então, exceto, tu já sabe, o nosso combinado é quadradinho, exceto. Tem alguma errada aqui nessa desgraça, beleza? Vamos achar qual que está errada? Vamos lá, vem comigo então. Primeiro, letra A. Entre as funções da Polícia Judiciária, instituída por lei como órgão permanente, está de exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Isso está certo, professor? Certo? Mas essa palavrinha aqui, exclusividade, muita gente confunde. Senhores, a Polícia Federal, ela é a Polícia Judiciária da União com exclusividade. Ela é a única Polícia Judiciária da União, tá? Professor, mas a PRF? A PRF não é a Polícia da União? Sim, a PRF é uma polícia ostensiva da União. Diferente, ela é uma polícia administrativa, ostensiva. Agora, a polícia judiciária é aquela que vai investigar os crimes depois que já aconteceram, tá? É chamada também de polícia pré-processual, tá? Então, a Polícia Federal, no âmbito da União, ela vai exercer, sim, com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Professor, e a Polícia Civil? É uma polícia judiciária? Certo. A Polícia Civil é, sim, uma polícia judiciária, mas é uma polícia judiciária do Estado, tá? Então, não confunda. Polícia Judiciária da União, Polícia Federal. Polícia Judiciária do Estado, Polícia Civil. Se você ainda não conhece esses termos, e se isso é novo para você, eu aconselho que você assista a nossa aula, lá, a aula que eu trago para vocês, a aula do artigo 144, eu trago todos os detalhes ali sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá. Polícia Judiciária da União, tu sabe que é a Polícia Federal. Exerce com exclusividade? Sim, exerce com exclusividade a Polícia Judiciária da União, mais uma vez, ok? Vamos lá, então essa está correta. Vamos lá, próximo. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Isso aqui também está correto. Senhores, a Guarda Municipal, professor, a Guarda Municipal é um órgão de segurança pública? Não, pessoal. A Guarda Municipal não é órgão de segurança pública, isso chove em prova, tá? Mas ela tem o chamado poder de polícia, sim, ela tem um poder de polícia administrativo, mas não é órgão de segurança pública, tá? Espero um dia que passe, que chegue a ser a Polícia Municipal, pelo respeito imenso que eu tenho pela Guarda Municipal. Mas a Guarda Municipal ainda não é um órgão de segurança pública. Ela exerce uma atividade de segurança pública, sim, mas não é órgão. Não é órgão de segurança pública. Então não esqueça disso na sua prova. E qual é a função da Guarda Municipal dentro do município? É exatamente essa. Destinada à proteção de bens, serviços e instalações. Tá? Então ela vai cuidar ali do patrimônio, basicamente, do município, beleza? Então essa é a função da Guarda Municipal. Ainda nós não temos a Polícia Municipal. Espero que um dia chegue, tá? Então a Guarda Municipal não é o quê? A Guarda Municipal não é um órgão de segurança pública, beleza? Tranquilo? A função da Guarda Municipal, proteção de bens, serviços e instalações, conforme dispuser a legislação, beleza? Vamos para a próxima. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, tudo certo até aí, incumbe ressalvada a competência da União. Ressalvada a competência da União. As funções de polícia judiciária. Então, ressalvada a competência da União, então a Polícia Civil vai investigar os crimes que não estejam na mão da Polícia Federal. Então, ressalvadas as competências da União. O que não está na mão da Polícia Federal, a Polícia Civil vai investigar, tá? E as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, inclusive as militares. Isso aqui é impressionante a quantidade de questões em cima disso aqui.
Em cima desse assunto é impressionante a quantidade de questões. Senhores, a Polícia Civil é uma polícia judiciária? Sim, certo. Polícia Judiciária do Estado. Ela vai investigar o quê, professor? A Polícia Civil vai investigar o quê? As infrações penais, ressalvadas aquela que não esteja na mão da Polícia Federal, né? Ressalvada a competência da União. Então, as investigações que não estão na mão da Polícia Federal vai para a mão de quem? Da Polícia Civil. Mas o quê? Aquelas que não estiverem na mão dos militares vai para a Polícia Civil. Então, quais infrações a Polícia Civil não investiga, professor? Ela não investiga as infrações que é de competência da União, Polícia Federal, e ela não investiga infrações no âmbito militar. Porque no âmbito dos militares, senhores, eles mesmos investigarão os seus crimes. Os próprios militares investigam os seus próprios crimes. Então lá existe, né, excepcionalmente, por exemplo, professor, então você quer dizer que na Polícia Militar, por exemplo, no Exército, na Marinha, né, as instituições militares, bombeiro militar, eles investigarão seus próprios crimes? Sim. Então, excepcionalmente, por exemplo, nós temos a Polícia Militar sendo uma polícia judiciária? Sim, excepcionalmente sim. Quando for crimes na esfera militar, eles que irão investigar. Beleza? Então, seja a Polícia Militar, seja a polícia, no caso, a polícia Militar, o Bombeiro Militar, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tá? Então, eles investigarão seus próprios crimes. A Polícia Civil não investiga crime militar. Então, o que a Polícia Civil vai investigar, professor? Crimes que não estejam na mão da Polícia Federal, crimes que não estejam na mão dos militares. O resto é da Polícia Civil. Beleza? Ficou tranquilo isso aqui para você, né? Então, a Polícia Civil era, sim, dirigida por um delegado de polícia, né, delegado de polícia de carreira, e competência dela investigar crimes que não esteja na mão da União, não esteja na mão da Polícia Federal e que não esteja na mão de quem? Na mão dos militares. Então essa é a função constitucional da nossa gloriosa Polícia Civil. Beleza? Dando continuidade com vocês, vamos lá, né? Então essa aqui é assertiva, achamos já, ó. Essa aqui, ó. Por que é essa aqui? Porque ele fala inclusive as militares, ó. Ele só trocou exceto, porque na letra da lei está escrito. Ele escreve tudo isso aqui, do jeito que está aqui. Só que no final ele coloca apuração de infrações penais, exceto as militares. Ele trocou o exceto pelo inclusive aqui, deixou a nossa questão errada, achamos aqui a nossa questão, o gabarito da nossa questão número 8, letra C. Beleza? Lá. A segurança pública através da Polícia Federal, da PRF e da Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícia Militares e Corpo Bombeiros Militares. Senhores, essa questão está certa? Porque ele fala, a segurança pública é exercida através da... Aí coloca Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Eu sei que tu aí está se perguntando, professor, e cadê a Polícia Penal? Senhores, a Polícia Penal foi elencada nesse rol depois. E como a questão não restringiu, a questão está correta, tá? A questão não restringiu, ela simplesmente colocou a segurança pública exercida através da Polícia Federal, Civil, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Militar, Corpo Bombeiro Militar, tudo certinho. Mas a Polícia Penal não está aqui, mas ele não restringiu. Se ele colocasse um somente aqui, essa assertiva ficaria errada. Mas ele não restringiu, ele falou quais são os órgãos. Se você colocar, por exemplo, assim, quais são os órgãos, esses órgãos exercem segurança pública. Aí tu coloca lá, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Penal. Tá errado? Não, tá certo. Ele não restringiu, né? Então isso aí é interpretação. Então no momento da sua prova, tu precisa interpretar. Né? Essa questão, por exemplo, a questão que muita gente olharia e fala, não, tá faltando a Polícia Penal, tá errado. Não, não tá errado. Não tá errado, porque simplesmente ele não restringiu. Ele falou alguns órgãos e ficou faltando um, que é o quê? A Polícia Penal, né? Porque ela foi elencada, logicamente, depois, né? Por isso que não está aqui. Mas continua estando correta a questão, porque não restringiu. Se não restringiu, esses órgãos realmente exercem segurança pública. Beleza? Tranquilo, vamos para a próxima, então. Olha lá. Os corpos de bombeiro militar, além das atribuições definidas em lei, incumbe o quê? Execução de atividades de defesa civil. Realmente é a competência constitucional do Corpo de Bombeiros Militares. É exatamente o quê? Incumbe a execução de atividade de defesa civil. Então, espero que tenha ficado claro. Assertiva correta aqui, letra C de casa. Na verdade, é incorreta, né? C de casa, que é o exceto que nós marcamos. Então, vamos lá para a questão de número 9. Vamos embora, pessoal, questão de número 9. Estamos chegando no final, aguenta aí, tá? O artigo 144 da Constituição da República dispõe que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas, do patrimônio, através de alguns órgãos, como, né? Aí ele coloca aqui alguns órgãos, como. Então não quer dizer que ele precisa colocar todos. Colocou alguns órgãos, como. Aí ele vem. Beleza. A Polícia Federal, a qual cabe o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Senhores, isso aqui não é atribuição da Polícia Federal. Patrulhamento ostensivo das rodovias federais é uma atribuição da PRF, a gloriosa Polícia Rodoviária Federal.
Beleza? Então, a Polícia Federal não tem essa atribuição constitucional de patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Quem vai fazer isso, quem vai executar isso aí, né, com muita propriedade, é a gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Beleza? Olha lá. As polícias civis, as quais cabe a proteção de bens, serviços e instalações dos municípios. Senhores, isso aqui é atribuição da Polícia Civil? Não. Isso aqui é atribuição da Guarda Municipal. Nós acabamos de falar. Isso é atribuição da Guarda Municipal. Proteção de bens, serviços, instalações do município não é competência da Polícia Civil, não é atribuição da Polícia Civil. Isso é uma atribuição da Guarda Municipal, que não é um órgão de segurança pública, mas é uma atribuição da Guarda Municipal. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. C. As polícias militares, as quais cabe a polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Achamos a questão correta, letra C. Tá? Então a polícia militar, ela tem realmente essa competência constitucional. Ela é uma polícia ostensiva, preservação da ordem pública. Quem vai fazer? Polícia militar. Tá? Então, vamos lá. Polícia militar, as quais cabe a polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Isso é uma função da polícia militar. Tá? Então, a polícia ostensiva, né, que está ali, ela é preventiva, ela está ali para prevenir o crime. Né? Se posteriormente o crime ocorreu, quem vai investigar? Polícia Civil, Polícia Federal. No âmbito da União, Polícia Federal. No âmbito do Estado, Polícia Civil. Tá? Mas essa realmente é uma competência constitucional da Polícia Militar. Beleza? Vamos para a próxima aqui, C, D, na verdade, né? As guardas municipais, as quais cabem a função de polícia judiciária municipal. Senhores, não tem isso. Esqueça, polícia judiciária municipal. Não tem polícia judiciária municipal. Esqueça isso aqui, ó. Tá errado. A guarda municipal vai fazer o quê? Cuidar dos bens, serviços e instalações do município. A guarda municipal não é uma polícia municipal. Não é uma polícia municipal. E simplesmente não é a polícia judiciária municipal, menos ainda. Tá? Então, professor, mas se acontecer um crime no âmbito do município, quem que vai investigar? A Polícia Civil. Tá? Aconteceu um crime dentro do município, quem vai investigar? A Polícia Civil. A Polícia Civil que vai investigar. Se não for uma competência da Polícia Federal e se não for uma competência dos militares. Né? Não foi um crime militar, não é uma competência da Polícia Civil. Pronto, acabou. Basicamente isso. Tá? E as Forças Armadas, as quais cabem a função de polícia marítima, aeroportuária e fronteira. Não, isso aqui é da Polícia Federal. Beleza? Então, falou na tua prova, Forças Armadas. Forças Armadas não é órgão de segurança pública. De novo, Forças Armadas não é órgão de segurança pública. Forças Armadas entenda como Marinha, Exército e Aeronáutica. Né? Então, isso são forças nacionais. Né? Elas vão agir num tempo de guerra, por exemplo, mas não é um órgão de segurança pública. Tá? Isso não é um órgão de segurança pública. As Forças Armadas não é órgão de segurança pública. Órgão de segurança pública é o que nós já falamos, Polícia Federal, Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal, né, que não foi instituída, mas existe, está lá no rol, né, as polícias civis, as polícias militares, o Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Penal. Esses são os órgãos de segurança pública. Colocou qualquer outro na tua prova, está errado. A professora, se colocar a BIM, está errado. Colocou a Força Nacional, está errado. Colocou o IGP, que é Instituto Geral de Perícia, e cai direto em prova, está errado. Tá? Colocou o Senado, a Polícia do Senado, está errado. A Polícia da Câmara, está errado. Esses são os órgãos de segurança pública, é um rol taxativo, tá? São só esses e ninguém mais, beleza? Então, Forças Armadas, né, não tem essa atribuição de função de polícia marítima, polícia aeroportuária e polícia de fronteira. Isso é uma competência da Polícia Federal. Isso vive caindo em prova e coloca lá, as funções da polícia marítima será uma competência da Marinha. Aí aquele aluno despreparado, ele acha que está certo e marca como correto, está errado, tá? Então, a polícia marítima, quem vai exercer isso é a Polícia Federal, não é a Marinha. Beleza? Tranquilo? Espero que tenha ficado claro para você. Vamos para a nossa última questão de hoje, né? Última questão de número 10, pessoal. Questão de número 10. Olha lá. A Constituição Federal, em seu artigo 144, permanecemos ainda no artigo 144, apresenta o rol dos órgãos, né, encarados de segurança pública, né? Encarregados de segurança pública. Esse rol é um rol que, já falo para você, esse rol é um rol taxativo. Só é segurança pública, só é órgão de segurança pública quem está taxado no nosso artigo 144. Só, e ninguém mais. Né? PF, PRF, PFF, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Penal. Professor, tem mais alguém? Não, é só esses e ninguém mais. Porque o rol é taxativo. Professor, o que é rol taxativo? Se está lá é, se não está não é. Isso é rol taxativo. Beleza? Então o rol não é um rol exemplificativo, e sim um rol taxativo. Né? Então o rol taxativo traz pra gente quem é o quê? Quem são os órgãos de segurança pública. Basicamente isso. Tá? Então o que ele traz para nós aqui? Letra A.
ele é taxativo para a União, inaplicável aos estados e DF. Errado, porque simplesmente ele é um rol taxativo tanto para a União quanto Estados e Distrito Federal, tá? Olha lá. B, um rol taxativo para a União e exemplificativo. Errado. Exemplificativo para Estado e Distrito Federal. Está errado. C, é um rol exemplificativo para a União. Não, não é rol exemplificativo, tá? Para a União. Está errado. Olha lá. Rol taxativo para a União, Estados e para o Distrito Federal. Achamos a correta letra D de dado. E na L fala o rol é exemplificativo de novo. Tá errado. O rol é super taxativo. Falou de polícia na tua prova, de órgãos de segurança pública. O rol é super taxativo para a União, Estados, DF e município. É exatamente por esse motivo que o Estado, por si só, dentro da sua Constituição Estadual, ele não pode elencar um órgão de segurança pública. Tá? Ah, eu vou colocar um órgão de segurança pública. Não pode. Por quê? Porque ele é taxativo. Só vai ser que tiver lá, né? Aí vai ser para União, Estados, DF e município. Beleza? Senhores, espero que eu tenha lhe ajudado. Continue conosco, né? Continue firmes aí. As questões são, para mim, a melhor forma de aprendizado, sem sombra de dúvidas. Continue firme nos seus estudos. Foi um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez. Estamos juntos, continue conosco. Força, até a próxima.